Fala aí, galera, aqui é o JP e a gente continua o nosso estudo de eletroquímica falando especificamente de pilhas. Então já vimos aí nos últimos vídeos toda a parte teórica e agora a gente então segue com exercícios, envolvendo pilhas agora. Então, o primeiro exemplo, ele fala o seguinte: considere os potenciais padrão de redução abaixo. Ele deu de 3 metais, né? Para o níquel, para o chumbo e para o ferro. Só que aqui eu não formo ferro metálico, eu só estou fazendo transformação de ferro 3 em ferro 2. Todos esses potenciais são redução, então perceba que o NOx diminui aqui, né? De mais 2 para 0, mais 2 para 0 e mais 3 para mais 2. Primeira pergunta dele é o seguinte: ele quer que a gente indique se essa reação aqui, se ela ocorre espontaneamente ou não. Para ela ser espontânea, a DDP dessa suposta pilha teria que ser positivo. Então vamos calcular a DDP dessa pilha, tá? Bom, aqui eu tenho o chumbo oxidando, o níquel reduzindo. Como ele me deu os potenciais apenas de redução dos dois, o que a gente faz? Eu tenho que olhar. Como o níquel está reduzindo, e aqui já está a redução, eu mantenho o valor da redução do níquel. Já o chumbo, como está oxidando, eu troco aqui o sinal. Então, antes era menos 0,13, agora fica mais 0,13. Bom, menos 0,25 com mais 0,13 vai dar uma DDP de menos 0,12 volts, ou seja, valor negativo, então ela não ocorre, porque DDP é negativo, não é uma reação espontânea. Segundo tipo de pergunta dentro desse exemplo: qual é a reação que fornece a maior DDP? Então eu quero ver quem quer muito reduzir com quem quer muito oxidar dentre as opções que eu tenho. Das opções que a gente tem, o maior potencial de redução é esse último aqui, do ferro 3 para virar ferro 2. Agora, olhando aqui, para eu pensar no maior potencial de oxidação, é só pegar o menor de redução. Então, das opções que eu tenho, quem tem o menor potencial de redução é esse níquel aqui. Bom, então na hora que eu viro a equação para ele oxidar, eu troco o sinal. Mais 0,77 com mais 0,25, o maior potencial, né, para a nossa pilha possível seria mais 1,02 volts, utilizando uma pilha de níquel e dessa transformação de ferro 3 em ferro 2. Ok? E aí, caso ele queira aqui, então aqui ele não quer só o maior valor, ele também quer a reação. Então, qual seria a reação? Seria essa daqui. Perceba que para transformar o níquel 2 em níquel 0, eu uso 2 elétrons, né, nessa redução. Mesma coisa na hora de oxidar, ele vai perder 2 elétrons. Mas para fazer essa redução, eu só uso 1 elétron, né, do ferro 3 virar ferro 2. Então, para poder balancear, eu preciso aí de 2 do ferro 3, formando aí 2 do ferro 2. E isso, como a gente já viu, não altera o potencial. Por isso que continua, mesmo aqui eu tendo multiplicado, continuo tendo o mesmo potencial, né, a mesma DDP nessa pilha. Então essa aqui é a reação que vai ter a maior DDP. Okay? Níquel metálico mais 2 ferro 3, formando aí, né, em equilíbrio com 2 ferro 2, mais níquel 2. Ok? Segundo tipo de exemplo, fala o seguinte: considere uma pilha composta pelos eletrodos de ouro e de magnésio. Tá aqui, deu para a gente os potenciais. Determine as semi-reações catódica e anódica. Então ele quer saber o que ocorre no cátodo e o que ocorre no ânodo. Primeiro a gente precisa pensar, lembrar lá do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, dos potenciais que eu tenho, ambos são potenciais de redução, né, porque está diminuindo aqui o NOx. Quem quer reduzir aqui é o ouro. Então, o ouro, por ter esse maior potencial, vai reduzir. E o magnésio vai oxidar. Fazendo as reações, o que a gente tem? O ouro 3 para virar ouro 0 precisa de 3 elétrons. Está aqui, redução do ouro 3. Já o magnésio, para virar, né, de magnésio metálico para íon magnésio, ele precisa perder 2 elétrons na oxidação dele. Então está aqui, magnésio formando magnésio, o íon magnésio, aliás, mais 2 elétrons. Tá? Então esses são os
Essas são as semi-reações catódica e anódica. Aqui recebendo elétrons, aqui embaixo perdendo esses elétrons. Letra B. Determine a reação global. É só juntar essas duas semi-reações. Cuidado que os elétrons não podem aparecer na reação global. Então, para desaparecer com os elétrons aqui, eu tenho que multiplicar essa de cima todo mundo por 2 e a de baixo todo mundo por 3. Porque aí eu tenho 6 elétrons sendo usados, sendo formados, eles vão sumir, ok? Consigo cortá-los. E aí fica justamente 2 íons ouro 3, mais 3 magnésio metálico, formando 2 de ouro metálico, mais 3 do íon magnésio, ok? Letra C. Determine a DDP da pilha e o polo positivo. Mesmo que a gente tenha multiplicado, lembra que não muda os valores do potencial. Então, é só pegar o potencial de quem quer reduzir, que é o ouro, então mais 1,50, mais o potencial de quem quer oxidar. Então, eu viro o potencial do magnésio, ou seja, a DDP da nossa pilha é mais 3,86 volts. Já o polo positivo, é só lembrar da pipoca. Então, em pilhas, o polo positivo é o cátodo. E quem é o cátodo aqui é o ouro, que sofre redução. Então, o polo positivo é o eletrodo de ouro. E aí a pergunta, letra D. Qual lâmina sofrerá corrosão? Então, imagina que eu coloquei uma lâmina de ouro, uma lâmina de magnésio. Pela reação global, vamos olhar aqui. A lâmina é o metal na sua forma metálica. Quem está sofrendo corrosão é porque está reagindo, está sendo consumido. Então, aqui eu tenho o magnésio metálico sendo consumido. Então, é a lâmina de magnésio que oxidará, ou seja, a sua lâmina sofrerá corrosão. Tá certo? Já a lâmina de ouro sofrerá eletrodeposição. Então, vai ter a sua massa aumentada porque está no produto. E aí, se a gente pensa nas soluções, ele não perguntou, mas aqui a gente poderia pensar. A concentração de íons ouro na solução diminui, já a concentração de íons magnésio vai aumentar. A gente fecha aqui mais um vídeo de eletroquímica, né, fechando essa parte aí de pilhas. Agora a gente começa a falar sobre eletrólise, o segundo tipo de reação dentro da eletroquímica muito importante para a gente estudar. Até mais!